Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E hoje entrevistando um advogado, ele que nasceu em 24 de junho de 64, do signo de Câncer. Hoje eu vou pegar ele no contrapé, um assunto que ele diz que conhece bem, mas não conhece tanto assim. Vamos falar da sua trajetória, que isso ele sabe bem, do que ele fez pela OAB, do que ele vai fazer ainda pela OAB se eleito for. Mas vamos falar também do São Paulo Futebol Clube. Bem-vindo, Marcos da Costa. Walter, que alegria voltar ao seu programa, você que é um querido amigo. O programa Direito e Cidadania, que já disse diversas vezes, reitero, é uma referência para todos nós. Voltar, especialmente quando a gravação se dá em Santos, essa terra onde eu tenho tantos amigos, e uma terra especial, porque aqui faz parte da história desse país. Perfeito. Marcos, você é de Câncer, então vou ler para você, que acho que te interessa essa semana. Né? Você que é de Câncer, uma vez eu falei que você era tímido, você melhorou. Isso está no teu signo, sabia? Saúde, possivelmente irá sofrer algumas dores de cabeça forte. Mas pela advocacia vale a pena, né, Marcos? Que não seja a dor de cabeça em função da eleição. Certo. Dor de cabeça nós sofremos diariamente quando a gente vê, por exemplo, uma prerrogativa profissional ser violada, quando nós vemos um advogado destratado, uma advogada desrespeitada, mas nós superamos essa dor de cabeça, porque a advocacia cala fundo, muito fundo no nosso coração. E aí não há dor que resista a essa paixão. Então vou melhorar para você. Eu fui pesquisar o mês inteiro do seu signo, tá? Acho que aí te interessa. Vai então, no dia 29. Exatamente. É ó. o dia da eleição. Olha lá, vou ler para você então. Diz o seguinte, né, no teu signo, ó, deixei essa surpresa para você. Sonhador, né? É verdade. Sonhador, esse é o teu ideal, e sabendo que o teu sonho pode ser aproveitado. Também é importante ressaltar, né, que você é tímido, mas melhorou bastante, quer dizer, o teu conhecimento suplanta essa timidez. O Sol está em Escorpião, que é meu signo esse mês. Muito bem. Está para atividades, bem para atividades coletivas ou em grupo, e atividades políticas. Olha só, isso é um excelente sinal. E vindo de você, Tá certo? essa afirmação me deixa mais feliz ainda. Bom astral, né? Convencido de que nós estamos no caminho certo, Walter. Perfeito. Então, Marcos, da tua trajetória, vamos fazer um pequeno resumo, né? Porque é longo. E você é um homem que não gosta de papel. Você é um homem de passar a parte do judiciário para ser tudo eletrônico, né? Fui pesquisar a sua biografia e mais a sua parte de propósito que você trabalhou, deu mais de 35 folhas. Você é um cara que ia atrapalhar aqui a impressão e ia acabar com mais árvores. Então, eu resumi, Marcos. Foi presidente da Comissão Especial de Assuntos do Poder Judiciário da Ordem dos Advogados, vice-presidente, né? Tesoureiro. Também está dizendo no seu horóscopo, conter gastos. Mais do que já contei como tesoureiro não dá, Marcos, chega, né? É verdade. Dá. E ainda diz mais, ó, para você tomar cuidado com valores de clientes que prometem te pagar essa semana, tá? Então, Marcos, farei isso. Olharei minha carteira de clientes. Tá certo. Marcos, é importante ressaltar que você trabalha pela ordem e não recebe R$1 por isso. É verdade. É voluntário. O que a gente verifica, as pessoas querem, eu quero ser presidente da ordem. Mas aí a hora que realmente pega a coisa para poder trabalhar pela ordem, fala, meu tempo não era tão grande assim para poder trabalhar. É um tempo muito grande que você tem que dispor, né? Você ressalta aqui a tua sociedade na advocacia, mas se você não tivesse a tua parceira lá, a tua colega que você sempre falou, não dava para se dedicar tanto tempo assim pela ordem, né, Marcos? É verdade. Tem que ter compreensão, começar de casa, Walter. Porque são muitas viagens, precisa estar presente sempre no interior, não dá para dirigir a ordem na capital, sentar numa mesa. Você sabe disso, eu viajo toda semana, 9 anos, litoral, interior, então precisa ter a compreensão em casa. Eu tenho uma grande sorte na minha vida, foi ter conhecido minha esposa, e além de todas as qualidades que ela tem, ela é alguém que vem de uma família de advogados. E advogados que muitos dos parentes foram dedicados à ordem e ao Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, no ambiente da casa da minha esposa, na casa dos meus sogros, é que eu tive estímulo para trabalhar pela ordem. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para o meu sogro e para a minha sogra por conta disso. O pai da minha sogra, Alcides da Costa Vidigal, foi da primeira turma do Tribunal de Ética, o primeiro conselho do Tribunal de Ética, logo criou a ordem. Ele é um dos primeiros advogados inscritos. Em 1932 foi criada a ordem, com 80 anos. Na primeira ou segunda reunião de diretoria já consta o nome dele como inscrito.
foi presidente do Instituto dos Advogados. O pai do meu sogro foi presidente, o pai do meu sogro foi juiz, perdão. O irmão do meu sogro foi presidente do Instituto dos Advogados. O irmão da minha sogra também presidiu o Instituto dos Advogados e todos foram conselheiros da OAB. E quando eu passei a namorar com minha esposa, ainda na época da faculdade, meu sogro advogado, que é, graças a Deus, vivo ainda, ele me estimulou muito a acabar a faculdade. Eu que não tinha referência em casa, meus pais e meus irmãos não têm curso superior, e meu sogro me ajudou muito e ajudou muito a ver a necessidade de ter também essa atividade institucional. Não só para que, através dessa atividade, eu pudesse ter contato com outros advogados. Eu nem formado então eu era, ainda estudante, comecei a participar do Instituto dos Advogados, mas também para poder ter, através da entidade, a possibilidade de tentar contribuir com o fortalecimento da advocacia. Eu acho que essa é uma obrigação de todo advogado, uma vez que o fortalecimento da nossa profissão é que nos assegura também uma condição mais digna em termos profissionais. Então eu dei essa sorte na minha vida. E também do ponto de vista do escritório, porque eu trabalhei muito tempo com o Geraldo de Camargo Vidigal, que era um grande jurista, falecido, saudoso Geraldo de Camargo Vidigal, um grande jurista, e que também tinha sido conselheiro da Ordem. De forma que também, quando eu comecei minha carreira com ele, eu fiquei com ele 10 anos, ele me estimulou também a ter uma sequência institucional. Ele tinha sido conselheiro da Ordem e presidente do Instituto dos Advogados. Fiquei depois um período com o Aprobato, no escritório do Rubens Aprobato Machado, que nós sabemos a dedicação que ele tem até hoje dentro da Ordem, presidente da seccional, foi diretor tesoureiro, presidente da seccional, presidente do Conselho Federal, e hoje dirige a nossa Escola Superior de Advocacia. Então, e tenho também a felicidade de ter como sócia a Odete, Maria Odete Duque Bertazzi, que também presidiu o Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, por uma dessas, eu não acredito em coincidência. Ao contrário, essas situações me levam a crer com mais fé ainda a existência do Criador. Mas foi ele que acredito a ele, essa trajetória que eu tive dentro da advocacia. Márcia Melaré, né? Depois você teve um contato. A Márcia, trabalhei com ela no escritório do pai, do Rubens Aprobato Machado, mas eu começo a minha vida profissional, eu era office boy no escritório do Rui Barbosa Nogueira. Rui Barbosa Nogueira que criou o direito tributário no Brasil. Não havia a cadeira de direito tributário, existia finanças públicas. E o grande Rui, grande jurista dessa área, o principal jurista lá do direito tributário até hoje no Brasil, também já falecido, o Rui que me estimulou a fazer um curso de Direito. Eu tinha a referência dos meus pais, meu pai sempre trabalhou muito e me dava a dimensão da importância do trabalho, não só para a minha vida em casa, mas também para a contribuição à sociedade. E essa era a minha meta, trabalhar e, enfim, seguir uma carreira profissional, mas não pensando em ter um curso superior. Eu não tinha referência para curso superior. E o Rui é que me estimulou a fazer. E logo depois do Rui, eu fui conhecer, aí formado já, o Rui inclusive me ajudou, pagando os primeiros anos de faculdade. Depois saí, fui fazer estágio no escritório do Benito Miltmann, já também falecido. O tempo vai passando, as pessoas vão deixando esse plano espiritual. Depois do estágio, abri escritório com 4 colegas, aliás, com 3 colegas, nós éramos em 4 numa sala. Você fica até emocionado, né, Marcos? A gente vai lembrando, né? Era uma sala 3x4. E lá eu comecei a advogar. Esses colegas eram 2 colegas, 2 Neusas, 2 colegas chamadas Neuza, uma de São Vicente. A Neuza, a de São Vicente, morava aqui, trabalhava aqui, à noite pegava o ônibus, ia para a faculdade, saía da faculdade, voltava de ônibus e ia para São Vicente. E ela, enfim, por questões de natureza pessoal, ela voltou para São Vicente, então ela deixou o escritório. A outra Neuza foi para a área de seguros, começou a trabalhar com advocacia, mas na área de seguros, direito securitário, e também nos deixou. E eu fiquei com o Paulo, e o Paulo César Crepaldi, foi meu grande companheiro, meu irmão até hoje, e o Paulo gostava muito de música. E num determinado momento, passados lá uns 2, 3 anos que nós estávamos juntos no escritório, Paulo decidiu que a advocacia não era
aquilo que ele realmente almejava. Então o Paulo me deixou e foi trabalhar com música. O Paulo tem um trabalho social muito importante hoje. E aí eu fiquei só. E eu sentia a falta de alguém. Eu era muito jovem e percebia que se eu não tivesse alguém do meu lado, eu não ia conseguir identificar meus equívocos, meus erros, como fazer para me aperfeiçoar. Isso me preocupava muito. Eu sabia, jovem, eu precisava ter alguém mais experiente do meu lado. E aí um dia, no fórum, no balcão, eu encontrei o Geraldo Camargo Vidigal, que já era um grande jurista, era professor de Direito na Faculdade do Largo Francisco, no Direito Econômico, e o Geraldo me disse, pô, te admiro, vejo você sozinho, enfrentando situações, já tinha casado, e ele me disse, vamos conversando. Ele falou, olha, eu vou te fazer um convite, trabalhar comigo. Aí eu fiquei 10 anos trabalhando com ele, saí, voltei a ter escritório, quando ele estava já no finalzinho da carreira como advogado, já estava para se aposentar. Saí, abri escritório, e nesse escritório eu estou até hoje. E assim foi fundamentalmente a vida profissional. Não sei muito, sem grandes etapas, mas foi uma carreira que, graças a Deus, sempre foi para frente, nunca dei passos para trás. Com muita dificuldade, mas é da advocacia que eu tiro o sustento da minha família, criei meus 2 filhos e pretendo seguir nessa profissão até o último dos meus dias. No teu signo hoje você está falando que você também é uma pessoa romântica, viu, Marcos? Então isso prova o que você está falando agora. Então, eu fiz isso de propósito, porque o Marcos está cansado, a gente sabe o desgaste de uma eleição, se emociona. Então, no outro bloco, nós vamos falar um pouquinho do que ele já fez pela ordem, e aí no próximo bloco, falar um pouquinho do que ele ainda pode fazer pela ordem. Pode ser, Marcos? Lógico, prazer. Vamos fazer um rápido intervalo, Marcos tomar uma água, mas é rapidinho, não sai daí, voltamos já.